Olá, eu sou a professora Kaline e hoje nós vamos dar continuidade, ao nosso assunto da última aula, que nós falamos sobre os índios, nativos brasileiros. Hoje vamos falar mais sobre o período de colonização do Brasil, ok? Que é um pouco mais do período que a gente já começou a falar no vídeo anterior, então. Falando um pouquinho mais sobre quando os portugueses chegaram ao Brasil, os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, ok? Se costuma dizer que o Brasil então foi descoberto, apesar de que já existiam pessoas morando aqui, Se, inclusive, hoje em dia, atualmente, se discute se o Brasil realmente foi achado pelos portugueses por acaso ou não, Isso acontece porque o Brasil o Portugal e a Espanha já mantinham um tratado de divisão de terras entre eles. E Portugal teria reivindicado uma porção, a ser dono de uma porção dos mares onde ficava o Brasil, mesmo depois que essa divisão já teria sido feita, esse acordo entre Espanha e Portugal. Dom João II, que era o rei na época, vai falar para Portugal que não, eu quero uma porção, conseguir ser dono de uma porção maior dos mares. E aí as pessoas acham que por conta disso já se tinha pelo menos ali uma ideia de que talvez tivessem terras nessa região. Afinal de contas, se não fosse por isso, por que Dom João II iria reivindicar uma porção de mar, não é? Então, se chega no Brasil em 1500, tá? Como eu já falei, Portugal, quando descobre o Brasil, ele vai ter por direito ser dono das terras através do Tratado de Tordesilhas, que havia sido estabelecido em 1484, Tratado em que Espanha e Portugal dividem parte de territórios e de mares entre eles, É um tratado entre os dois, mas não que os outros países que existiam na época vão concordar com isso, Tanto que o Brasil depois vai chegar a ser invadido, tanto pelos franceses quanto pelos holandeses, porque eles não concordam e não acham válido esse tratado feito, Que eles também teriam direito de explorar essas terras que ficam na América, é isso que eles acham. Os franceses chegam ainda no século XVI, no Brasil. Eles invadem primeiro onde ficava o Rio de Janeiro. Vão se aliar alguns indígenas que eram contra os portugueses, na aliança dos Tamoias, certo? E Portugal tem que enviar um exército para a região do Rio de Janeiro para poder tanto derrotar os franceses quanto os índios que eram contra eles, Mas os franceses, novamente, no século XVII, eles voltam, a invadir o Brasil, se estabelece na região onde hoje é o Maranhão, e novamente são expulsos pelo exército português. E a partir daí eles migram para a parte de cima, chegando até a Guiana Francesa, onde até hoje nós temos um território que faz parte da França. Mesma coisa com os holandeses que chegam no Nordeste brasileiro no século XVII, E vão se aliar alguns indígenas também, região de Pernambuco, parte do Ceará também, e apenas os exércitos portugueses, depois de mais de 10 anos, vão conseguir expulsá-los, Então, basicamente, a gente vai ter a divisão do Brasil, no primeiro momento, feita em feitorias, O que acontecia? Portugal vai ali chegar na parte litorânea do Brasil, primeiramente no Nordeste, e vai se estabelecer espécies de grandes barracões, com alguns fortes, e esses barracões são as feitorias. Eles serviam ali de base para o recolhimento de mercadoria que era explorada no Brasil. Nesse primeiro momento vai ser explorado principalmente para o Brasil, A madeira vai ser utilizada para diversas coisas e através dessa madeira do pau-brasil também podia se fazer um pigmento vermelho, que servia para tingir roupas. Roupas vermelhas era algo muito raro na época, que só eram possuídas pelas pessoas mais ricas e nobres. Então, o pau-brasil vai ser bastante explorado, tá ok? E aí, essas feitorias serviam para guardar essa mercadoria, que depois ia abastecer os navios que iam levar ela para a Europa. Servia de ponto de apoio de navios que passassem ali na região. Era um ponto também de defesa do território brasileiro, certo? Então, nesse primeiro momento, nós não vamos ter um povoamento do Brasil, mas apenas a exploração comercial da região, tá?
Posteriormente é que nós vamos ter a implementação das capitanias hereditárias, em que a coroa portuguesa começa a se preocupar que outros países reivindicam o território brasileiro e decide assim povoar o Brasil. Divide o Brasil em 15 porções de terra, e essas 15 porções de terra vão ser dadas aos donatários, que eram nobres portugueses. Esses nobres portugueses, eles vão ter alguns deveres a cumprir, né? Eles vão poder explorar a terra. Essa terra não vai ser deles legalmente, então eles não vão poder vendê-la. Mas quando os donatários originais morriam, essa terra era passada para os filhos deles. Por isso, capitanias hereditárias, né? Passada de forma hereditária de pai para filho. Então eles podiam explorar as riquezas da terra, né? Plantação, minérios. Por outro lado, uma porcentagem do que eles explorassem tinha que ir, né, esse lucro para os portugueses, tá ok? Eles tinham que defender essas terras contra os invasores, tanto estrangeiros quanto os indígenas que estavam constantemente batalhando, né, em busca de reconquistar seu território. Eles podiam doar porções dessas terras, as chamadas sesmarias, para outras pessoas que decidissem explorá-las, plantar nelas, né? Contanto que essas pessoas mantessem ali aquela porcentagem de tudo que elas produziam, né, que deveria ser entregue ao donatário e do donatário ir para a coroa portuguesa. O que acontece é que essas capitanias elas eram extensões de terra muito grandes, então os donatários não tinham dinheiro suficiente para manter esses lugares que eram muito grandes. Muitos deles também não serviam para a agricultura, a terra, então não davam lucro e só prejuízo. Aconteceu de algumas capitanias também nem chegarem a ser ocupadas, porque seus donatários não chegaram a vir para o Brasil. Então o sistema de capitanias hereditárias, ele acaba dando errado, né? As constantes invasões indígenas, né? Não se tinha soldados, exércitos suficientes para suprimir essas invasões. Então as capitanias hereditárias, apesar delas continuarem, a coroa portuguesa resolve dar lugar, em vez desse tipo de governo por capitanias, há um governo chamado de governo geral, né? Que nós vamos ter o governador, que vai ficar responsável por toda a parte administrativa do Brasil. E o governador, ele vai ter alguns ajudantes, né? Vão haver divisões aí nessa administração. Vamos ter o capitão-mor, provedor-mor, né? E o ouvidor-mor. Capitão-mor vai ser aquele funcionário do governador que vai ser responsável pela defesa do território do Brasil. O provedor-mor vai ser responsável para a arrecadação de lucros que a colônia vai dar, né? E o ouvidor-mor vai ser a espécie de juiz, né? Da região do Brasil, no período. Nós vamos ter primeiramente um governador geral, tá? O primeiro é o Tomé de Souza, vai ser responsável por criar a cidade de Salvador, colocando ela ali como primeira capital do Brasil. Posteriormente, em 1872, nós vamos ter uma divisão, que vão ser criados outro cargo, né, de governador-geral. Um governador passa a se estabelecer no Rio de Janeiro e o outro a ficar em Salvador. E então, o sistema de governo geral, ele vai durar bastante tempo, né? Mesmo após a queda das capitanias hereditárias e que a gente vai ter problemas econômicos, né, para manter as capitanias, se ergue ali os governos gerais. No governo ainda de Dom Pedro I ainda vamos ter esse sistema, certo? Em que vamos ter governadores espalhados pelo Brasil. E falando um pouquinho, né, sobre os povos nativos que habitavam a região do Brasil, que a gente já falou um pouco no vídeo passado, né? Esses povos vão ser os primeiros trabalhadores utilizados para exploração, primeiro do pau-brasil, depois da cana-de-açúcar, certo? Eles vão primeiramente trabalhar de maneira voluntária, trocando o seu trabalho por mercadorias. Posteriormente, esses índios vão deixar de ter interesse pela mercadoria que era ofertada, e depois porque eles tinham um sistema de trabalho muito diferente, né, que não era tão exploratório. Os índios trabalhavam apenas para se manter, para sobreviver, e o sistema de trabalho implantado pelos portugueses levavam eles aos limites, né, visando simplesmente o lucro, tá? Então, é bem diferente da forma que os indígenas estavam acostumados a trabalhar. Quando eles começam a se negar a trabalhar, né, nós vamos ter a escravização de muitos deles.
E essa questão da escravização nesse período colonial vai estar muito em debate com relação aos indígenas, né? Porque o governo, né, de Portugal, o rei de Portugal, chega a proibir a escravização dos índios, tá? Principalmente quando os jesuítas chegam ao Brasil. A ordem jesuítica, né, que é uma ordem católica. Os padres jesuítas vão chegar às aldeias dos indígenas com o intuito de catequizar esses índios, torná-los cristãos, torná-los civilizados segundo os europeus, né? E aí, de certo modo, eles vão proteger esses índios contra a exploração do trabalho do colonizador, né? E a partir da influência dos jesuítas, o rei português vai decretar o fim, então, da escravidão dos índios. Porém, ela vai continuar acontecendo. Ele vai autorizar que essa escravidão aconteça através apenas das guerras justas, né? Quando os índios colocavam em risco a vida de outras pessoas, né? Invadindo terras, invadindo as capitanias hereditárias. E aí, esses índios, sendo capturados, eles poderiam ser escravizados. Porém, a todo momento, os portugueses forjavam guerras, forjavam que os indígenas estavam tentando matar as pessoas das capitanias para poder escravizá-los. Então a gente vai ter uma discussão bastante forte entre os jesuítas e entre os colonos portugueses, tá? Os jesuítas, eles vão ser responsáveis por implantar o primeiro sistema de educação no Brasil, né? As primeiras escolas, por ensinar os índios, né, o português. Interessante que durante muito tempo, tá, a gente não teve no Brasil o português como língua oficial. Vai prevalecer principalmente variações do tupi. Em algumas regiões do Brasil, Maranhão, Salvador, Rio de Janeiro, quase não se falava português. Tanto que os governadores gerais, quando pediam padres jesuítas, né, para vir em missões ao Brasil, eles colocavam como critério que esses padres soubessem falar o tupi, né, para poder se comunicar com as pessoas das regiões. Apenas com o decreto do Marquês de Pombal, né, ministro português, já lá no século XVIII, é que o português se torna a língua oficial do Brasil, porque ele proíbe que se fale o tupi no Brasil, tá? Então, provavelmente, se não fosse esse decreto, hoje em dia nós nem falaríamos português, mas sim uma variação de uma das línguas indígenas, né, que se tinha no período colonial, tá certo? Então, gente, por hoje é só, né? Na próxima aula nós damos continuidade a esse nosso assunto, falando um pouco mais da história do Brasil.